Bom dia a todos, né? Bom dia a você, ouvinte, que está no escutar neste momento aqui. Estamos em mais um episódio aqui do podcast Matemática. Eu sou o Diego, estou acompanhado do Paulo. E a gente está aqui com o professor Parran, nosso convidado do episódio de hoje. E iremos comentar um pouco sobre a história das equações algébricas e um pouco sobre a contribuição desse estudo aí para a álgebra. Quer se apresentar, professor? Bom dia a vocês, todo mundo que está nos ouvindo, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que a pessoa está ouvindo, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, não apenas um agradecimento comum que todo mundo faz, até por outro motivo, que me deu a oportunidade de me dedicar um tempo a mais para estudar essas coisas que sempre tive curiosidade, tive interesse, mas aí esse convite me obrigou a me aprofundar um pouco mais nessa parte ali, porque eu acho que é uma coisa curiosa de matemática, a gente sempre, quando se interessa pela motivação e pelo momento que cada teoria, cada problema surgiu, acho que ajuda a gente entender e compreender melhor o próprio problema, né? Esse eu acho que é muito importante do que a gente simplesmente pegar um problema e começar a falar, vamos resolver, né? Eu acho que a parte histórica e a motivação do problema sempre ajuda muito para a gente estudar não apenas matemática e também qualquer outra ciência, né? Então, nesse sentido, o meu agradecimento especial a vocês. A gente também agradece a disponibilidade do senhor de estar aqui com a gente, né? E é sempre um prazer aqui conversar com você para ter uma troca de experiência, assim, né? Com essa questão aí histórica, com essa questão também do estudo da álgebra, né? Então é sempre bom. Agora pode puxar a vinheta aí. Seja bem-vindo ao PetCast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Antes de começar, né, o assunto em si, queria perguntar pro professor, né, a história dele, antes de falar da história da álgebra, mas a história do professor em si, né? Por que o senhor resolveu ir para matemática? Por que resolveu ir para álgebra em específico? O senhor não é brasileiro, né? O senhor é estrangeiro. Por que escolheu o Brasil para vir trabalhar aqui? Acho que essas coisas seriam interessantes. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, na verdade eu comecei a me interessar pela matemática, gostar mais de matemática, embora foi uma coisa que sempre gostei, mas gostei como todo mundo na escola gostava ou desgostava, né? Ou odiava. Mas eu fui da parte que felizmente gostava, e aí, mais precisamente, foi na época do colegial que eu tive alguns excelentes professores, assim, a gente nunca pode desconsiderar que eu acho que dificilmente a gente consegue se interessar por algumas coisas ou se empolgar com alguma coisa sem ter alguma motivação externa, né? Em geral, a gente, alguma coisa, até dependendo da época, né? Hoje em dia, às vezes a gente acha muita coisa na internet, começar a buscar mais 20, 30 anos atrás, não existia esse tipo de coisa, né? Ontem, por exemplo, foi aniversário de 25 anos do Google, né? Ou seja, na época que eu estava no colegial, essas coisas não existiam. Mal existia computador para a gente, que também não existia internet, né? Então, o computador é alguma coisa que a gente tinha em casa para fazer textos, bater não sei o quê, enfim, para escrever uma carta, né? Coisas do tipo. Então, eu tinha alguns professores que me influenciaram muito. E aí, a partir disso, comecei a pensar por que não seguir a carreira como carreira matemática, não apenas para estudar como uma matéria no colegial, né? E aí comecei a me interessar por Olimpíadas de Matemática, mas assim foi uma consequência de começar a ter gosto pela matemática. E também outros amigos que eu tinha na época que eles também gostavam, então a gente sempre conversava, discutia, resolvia problemas. Então esse também é um grande estímulo, né? Você está num ambiente no qual tem outras pessoas interessadas, você não fica isolado, isso sempre motiva as pessoas, né? E se vocês também, eu acho que agora na universidade devem sentir muito bem isso, né? Do que ficar sentado sozinho a estudar uma coisa, tem outra pessoa também estuda, gosta daquilo, sempre uma troca de ideia e também sempre ajuda a evoluir mais nesse sentido, né? Então foi por aí depois no vestibular eu resolvi, o vestibular lá, eu sou iraniano, o vestibular lá no Irã, pelo menos naquela época funcionava assim, você tinha duas fases, aí
entre a primeira e a segunda fase, quando saía um resultado parcial, você escolhia os cursos que você queria fazer, e os primeiras escolhas minhas foram os cursos de matemática. Aí eu comecei a selecionar os cursos pelo que eu tinha ouvido falar, esse aqui é melhor, esse aqui é segundo lugar. Aí eu fiz uma lista e consegui entrar numa faculdade, que era uma faculdade que só tinha cursos de área de exatas, do modo geral, tinha cursos de engenharia, e da área de ciência básica tinha matemática, física e química também. Aí eu entrei lá, felizmente o ambiente também ajudou lá, porque também tinha vários alunos muito interessados. O pessoal que na época fazia Olimpíadas de Matemática eram da seleção lá do país também. Todo mundo que estudava matemática selecionava esse curso. Então o ambiente continuou favorável ao meu interesse e estudo das coisas. O interesse pela álgebra em si, eu gostei mais daquilo, mas nunca deixei de gostar de outras coisas, porque na verdade quando certamente vocês devem ter ouvido falar, matemática é uma coisa só, né? Não tem como separar as coisas. E as grandes contribuições que acontecem hoje em dia acontecem quando alguém consegue justamente resolver problemas que estão ali no coração da matemática, né? Que envolve várias áreas e sub-áreas de matemática, álgebra, geometria, topologia, sistemas dinâmicos, análise, assim, tá ali no centro. Dificilmente alguém faz uma contribuição muito relevante estudando a ponta da asa da mosca, né? Se para dizer, né? Esse não quer dizer que esses problemas não são relevantes. Eu não estou querendo julgar nenhum tipo de trabalho de nenhum matemático nesse sentido. Mas, assim, aqueles problemas clássicos, aqueles problemas que são de interesse de todo mundo, naturalmente estão no centro que envolve a interseção dessas áreas, que é ali que a matemática acontece, né? Então é muito ruim hoje em dia as pessoas, pelo ambiente, por tudo que acontece no mundo hoje em dia, alguns defeitos que até o pessoal já resume no fast science, né? Como a gente tem fast food, tem fast science, ou seja, fazer coisa rápida, fazer coisa pronta, para publicar logo, para fazer isso ou aquilo, e as pessoas se interessam por uma coisa muito específica, que às vezes conseguem fazer trabalhos novos, mas aí perde um pouco a essência de matemática em si, né? E aí você vê são pessoas muito unidimensionais, não? Ou seja, só sabe de uma coisa, mexe um pouco daquela sub-área, já não sabe mexer, e até tem gente que se atreve a dizer, não gosto disso, não gosto daquilo, gosto de análise, não gosto de álgebra, gosto muito de álgebra, eu sou algebrista. Eu acho um pecado o aluno começando na graduação dizer que eu sou algebrista, por exemplo. A pessoa nem sabe o que é álgebra, o que é matemática em si, está na fase de formação. Então é muito difícil você se declarar como algum ista da vida, né? Esse eu digo porque matemática é uma coisa só e a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Em qualquer nível que esteja. Tá? Isso é muito importante nesse sentido. Por isso que eu, particularmente, quando dou algumas disciplinas aí, se conseguir, dependendo, eu pego problemas que aparentemente são de uma determinada sub-área, mas cuja resolução usa métodos e ideias de outra área. Esse aqui eu acho muito, muito importante. Pelo menos uma semente está ali, né? Claro que às vezes não dá para falar tudo de uma vez num único lugar, mas pelo menos a pessoa fala, nossa, esse problema parece um negócio de álgebra, mas a solução é puramente geométrica ou analítica, ou enfim, ou topológica, usa outras ideias que, nossa, eu precisava até aprender fora dessa disciplina para poder mexer com esse problema, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Mas, enfim, eu falei isso tudo justamente para dizer o porquê a álgebra veio surgindo, né? Mas também o que eu tento fazer um pouco é mais geometria algébrica, ou seja, uma coisa que está na interseção, né? Que basicamente a gente pode dizer que, olha, estudar coisas geométricas por métodos algébricos, por ferramentas algébricas, né? Da mesma forma que, por exemplo, geometria diferencial são coisas geométricas utilizando ferramentas analíticas, né? De análise, né? Enfim, são essas áreas que já por natureza já tem mistura de outras sub-áreas de matemática. Então, o pouco que eu sei está mais ou menos nessa interseção. Que também é uma área de álgebra relativamente nova, mas não tão nova quanto algumas outras áreas, mas basicamente tem uma história entre os primeiros problemas do século XX, né? Na verdade, a grande revolução dessa área aconteceu nos anos 50, 60, quando justamente os métodos algébricos apareceram para enriquecer os métodos geométricos que o pessoal tinha até então para estudar esses problemas, que aí a coisa teve um boom de resultados novos, de teorias novas e tudo mais, tá? Então é uma área relativamente nova, mas tem áreas mais novas em matemática, claro.
Então, o meu interesse é isso. O que eu vou falar aqui, também vou aproveitar esse momento, acho que ficou até um pouco longo demais, mas assim, eu não sou nenhum especialista em história de matemática, o que eu me interessei e tento fazer uma mínima contribuição aqui e divulgar para vocês, são puras curiosidades minhas que eu tive quando comecei a escrever alguns textos aí nesse sentido, ou mesmo dando as aulas normais de álgebra que eu costumo dar por aqui. E me interessei, por que esse problema apareceu, quem que fez, como que apareceu, e aí juntou essa curiosidade e chegou até esse ponto. Então, naturalmente, eu não tenho conhecimento de tudo que existe em história de matemática, nem nessa pequena parte que a gente vai focar hoje, que seria a história de equações polinomiais, né? Comentando uma coisa inicial aqui, professor, né? Durante suas aulas, uma coisa que chama muita atenção é quando você vai introduzir um assunto e ao invés de já sair definindo, colocando muitas coisas, você coloca um exemplo lá que foi a motivação do estudo daquela área. Isso é uma coisa que chama muita atenção, assim, porque ajuda, né, você visualizar a construção toda ali, né? Então é uma coisa muito importante, assim, da tua parte, porque ajuda a gente a se conectar ali na aula. Isso daí eu acho que vai ser muito importante também quando você for começar a falar sobre a história e as motivações e afins. Então, como que começou tudo isso? Por que eles começaram a ter interesse assim pelas equações algébricas? O que eles estavam procurando ou fazendo naquele momento? Pois é, na verdade, assim, qualquer problema de matemática surge por meio de exemplos, né? Aí, a partir disso que os resultados aparecem, ninguém dorme, acorda e tem um belo sonho ou pesadelo e de manhã começa a escrever teoremão em matemática e depois no dia seguinte publica, né? Não é assim, sempre ainda mais no caso de qualquer área de ciência, ainda mais no caso de matemática, que é uma coisa muito, em vários momentos pode aparecer muito abstrato, né? E tem realmente partes muito abstratas, porque começam com alguns problemas até mesmo muito práticos da vida cotidiana, mas assim, acho que faz parte talvez da natureza do ser humano, né? Vai começar a generalizar e começar a perguntas em cima daquelas coisas iniciais, aí chega uma hora parece uma coisa completamente abstrata. E aí, claro, se a gente não sabe de onde que surge esse problema, fica até sem saber entender. Aí pergunta, para que serve esse daqui? Você não sabe nem responder. Eu acho muito, muito chato isso, né? Assim, você não sabe de onde vem um problema no qual você tem interesse. Assim, nesse sentido, é muito complicado. Então, essa é uma coisa que eu tento seguir, ainda mais que, assim, sempre exemplo ajuda a entender o problema, né? Ou um resultado, às vezes um resultado no primeiro momento pode parecer difícil, sem saber de onde vem, como é que é a demonstração, às vezes, mas um pequeno exemplo já dá tudo que a gente vai seguir em seguida. Realmente, alguns exemplos bem escolhidos ajudam muito, porque você entende o problema, às vezes, verificando o exemplo, tratando aquele exemplo, você até tem uma ideia da demonstração, se for uma propriedade geral de alguma coisa, né? E aí você consegue passar isso melhor, porque afinal a sala de aula serve para isso. Porque se for para pegar um livro e, por melhor que seja, e começar a estudar da primeira página até a última página, todo mundo faz isso em casa muito bem, eu acredito. Não precisa vir para a universidade todo dia, se amarrar na sala de aula em determinado horário, aguentar o sujeito lá na lousa, ficar falando um monte de coisa que às vezes podem não servir para nada sem saber, você faz na sua casa, né? Mesma coisa que o pessoal fala, por que servem os congressos? Por que servem os eventos em qualquer área de ciência, inclusive matemática? Porque são momentos de troca de ideias e esclarecer coisas. Sala de aula tem que funcionar dessa forma também, né? Então você tem que mostrar o problema bem para quem está começando, até para se interessar, que é uma coisa hoje em dia muito importante, né? Para a gente saber como que de onde vêm as coisas, eu acho que é. E também entender o restante que vem pela frente. Dificilmente as pessoas se interessam por uma coisa, porque está aí, porque eu gosto, né? Existem pessoas que, por natureza, é coisa pessoal, gostam de coisa abstrata. Então, não importa de onde vem, começa a mexer e faz um monte de coisa. Mas, em geral, as pessoas querem saber de onde vem. É uma curiosidade válida, né? Então, nesse sentido, eu me esforço realmente para fazer esse tipo de coisa, para ver. Aí, eu acho que é uma parte que surge por causa do meu interesse bem pessoal. Eu falo bem pessoal, como falei, não sou especialista nisso, longe disso. Para, por exemplo, pegar essa parte aqui de equações polinomiais, né? Aí você começar a voltar para a história, você vê que uma coisa que a gente escreve, por exemplo, facilmente hoje em dia na lousa, considere uma equação polinomial, e você colocar uma expressão polinomial igual a zero. Esse aqui, algo que apareceu no século XVII. Ou seja,
E o surgimento de trabalhar com equações polinomiais, resolver equações, é coisa do século 9, 10, 8, por aí. Nesse meio termo, as pessoas escreviam palavras. X era coisa. X ao quadrado era propriedade. X ao cubo era cubo. Só, cubo de coisa. Né? Então, imagina a dificuldade para escrever uma equação polinomial, por mais curta que seja. Né? Aí surge uma coisa nesse meio, você falou de problema e tudo mais, como é que surge. Tem coisas já um pouco culturais aí. Por exemplo, todo mundo sabe que a história dos gregos de matemática na Grécia é muito ligada à geometria euclidiana. Né? Eles tinham uma geometria bem desenvolvida, mas a parte algébrica eles não faziam muito. Para eles, se eu, hoje em dia, da nossa linguagem atual, falasse x ao quadrado mais bx igual a c por um grego da época, assim, salve as traduções e uso de linguagem, para ele, x ao quadrado era a área de um quadrado, cujo lado é x, e o bx a área de um retângulo, cujos lados são x e b, e aí, no fundo, eu estaria perguntando qual que é o x para o qual a área do quadrado mais a área desse retângulo, o b dado, daria tipo igual a c. Então, x ao quadrado mais bx igual a c, para ele era algo da geometria. Né? Até porque esse aqui tem a ver com a vida deles, porque os caras cobravam imposto em cima das terras, e esse imposto naturalmente tinha a ver com o tamanho da terra, então por isso que eles desenvolveram tanto a geometria e o trabalho com conceitos como área, perímetro, essas coisas. Então tudo para eles era isso, era dessa forma. Né? Essa forma de trabalhar com equações algébricas, com essa linguagem, não foi desenvolvida por eles, mas não é porque eles não sabiam, ou eles não eram capazes de fazer isso, muito pelo contrário. O que eles fizeram na geometria são argumentos muito sofisticados que, com certeza, não é uma questão de, francamente falando, não é uma questão de inteligência, que os caras não teriam inteligência para... Não tinha interesse e tudo para eles era do ponto de vista geométrico. Então, aí eles faziam todos os argumentos, toda a construção muito sofisticada nesse sentido, e eles interpretavam tudo dessa forma. Né? Qualquer probleminha geométrico daquela época que eles tratavam, facilmente a gente pode achar uma versão algébrica, né? Que seja cálculo de área, de perímetro, essas coisas. Né? Mas para eles era coisa tudo da geometria e construções geométricas, né? Que eles faziam muito bem. Agora, as equações algébricas surgem bem depois, os trabalhos já conhecidos hoje em dia, do formato que a gente conhece, e pela primeira vez aparecem num livro de um matemático persa, chamado Al-Kharazmi. Esse nome acho que já foi citado inclusive na entrevista com o professor Hermes. Na verdade, o nome dele dá origem ao nome do algoritmo. Se vocês olharem Al-Kharazmi, algoritmo, não estão tão longe. Por que isso? Porque pela primeira vez ele, numa forma sistemática, colocou como que se faz para resolver uma equação de grau 2. Tá? Claro, para isso ele considerou vários casos, porque até então o número negativo não existia. Então, por exemplo, x ao quadrado mais bx mais c era uma equação. X ao quadrado igual bx mais c é uma outra, porque b e c sempre eram positivos. Então, assim, são equações diferentes na cabeça. Então, ele tratou vários tipos de equações de grau 2 para dar o algoritmo. E tem um algoritmo passo a passo, faz isso para chegar na equação. Como se estivesse hoje em dia completando o quadrado, coisas do tipo. Esse que ele fazia, né? Por exemplo, uma coisa mais concreta. Se fosse x ao quadrado mais 10x igual a 39, ele tentava completar o lado direito com 25 para que dê um quadrado perfeito e vai para frente. Basicamente era o trabalho dele. Né? Então aí já começa um pouco essa coisa de história de matemática, uma coisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque esses trabalhos, como foram trazidos depois para o Ocidente por meio de traduções, e aí foram escritos e aí se espalharam muito mais depois desse pessoal que fez trabalhos iniciais. Infelizmente, hoje em dia são citados como trabalhos desses outros matemáticos que fizeram essas versões mais novas. Né? Mas assim, uma coisa que a gente não pode dizer. Outra coisa que eu queria citar aqui muito fortemente, uma coisa de uso de palavra de matemáticos árabes ou não. Né? Acontece que qualquer livro de história que vocês peguem, hoje em dia, aparece e fala de história de matemática, a parte da Grécia, fala da geometria, e aí quando em seguida fala de matemáticos árabes. Se vocês olharem os nomes dessas pessoas e os locais que eles nasceram e trabalharam e viveram a vida toda,
não tem nada de árabe. O problema é que são considerados como árabes é o seguinte, você sabe muito bem, durante muito tempo, justamente, que coincide com o período que esse pessoal viveu, os árabes dominaram uma grande parte do mundo, desde o Oriente Médio até o sul da Europa, né? Eles chegaram até a Espanha e ficaram por um bom tempo, né? E aí, o que aconteceu? Nesse período, a língua árabe virou meio que uma língua de ciência nesse mundo todo, né? Até os iranianos na época, bom, tem coisas ali de história, eles dizem que até proibiram o uso da língua persa no país, porque eles queriam que todo mundo falasse árabe, mas enfim, o resultado é que todo mundo escrevia em árabe. Por quê? Porque você vivia num mundo que todo mundo sabia falar árabe. Então, eu escrevia em árabe. Mas não tinha nada de árabe ali, porque assim, nunca... Na verdade, é difícil dizer quem que é árabe, né? Esse é para começar. Mas esse já é outro assunto também. Mas é por isso. Como se hoje em dia a gente falar que todo mundo é inglês ou americano. Porque afinal todo mundo escreve em inglês. Né? Então, assim, não existe matemático brasileiro. Por quê? Quem no Brasil, assim, na maior parte das revistas, quando faz uma publicação internacional, escreve em inglês. Tem alguma meia dúzia de revistas, talvez ainda tenham versões em francês, por exemplo, algum resumo em francês, mas quase 99,99% escreve em inglês. Então todo mundo é inglês ou americano hoje em dia. Mesma coisa naquela época. Então, assim, esses nomes que são citados como árabes, não quero entrar em outro mérito da coisa, na maioria das vezes não são. Por exemplo, o Al-Khwarizmi, ele nasceu num lugar que hoje em dia, na configuração atual do mapa do mundo, é uma região que fica entre Turcomenistão, ou seja, uma parte da ex-União Soviética, né? Fica faz vizinhança, é vizinho, são países vizinhos entre Afeganistão, né? E o nordeste do Irã, né? Atual conflito. Para vocês olharem lá, não tem nada de árabe nessa região. Ficou porque ele escrevia em árabe, porque era a língua que escrevia, né? É a mesma coisa, então assim, aí esses trabalhos foram trazidos e traduzidos para o Oriente no século XIV e XV, e aí o pessoal começou a reescrever e sistematizar, já com linguagem nova, né? E aí o que aconteceu? Os nomes anteriores meio que se perderam. Então, quando a gente procura, muitas vezes não vê o nome desse pessoal que fez esses trabalhos. Muita gente não sabe nem a origem da palavra algoritmo, né? Que é o nome do Al-Khwarizmi, né? E também não esqueçam que na época mal existia comunicação, né? Se alguém fazia um negócio e mandava uma carta para o outro que às vezes sabia que se interessava, era muito, né? Hoje em dia você abre computador, abre internet, você já acha um monte de coisa ali. Então isso também não ajudava, ou seja, a realidade da época era outra. Então as coisas ficavam muito locais, né? Até é bom que essas coisas depois foram trazidas, saíram daquele lugar, daquele mundo para outro lugar, aí foram espalhados, aí mais gente conseguiu conhecer esses trabalhos, né? Outra curiosidade, por exemplo, um resultado que vocês conhecem só para fechar essa parte ali, na teoria básica dos números, todos que fazem álgebra 1 devem conhecer na parte de aritmética dos inteiros, o teorema do Wilson, né? Que fala daquela congruência que envolve números primos. Então, o Wilson foi um matemático do século XVIII, né? Mas o resultado que ele escreveu, na verdade, já existia por um matemático também persa, do século X e XI, chamado Al-Haytham. Ele já tinha descoberto, tem textos sobre isso, esse que eu estou falando não é nem invenção, não é boato, tem textos da época, existem esses textos aí, que esse resultado existia. Aí depois foi redescoberto por Wilson, ou ele colocou nessa linguagem atual, e aí na maioria dos livros só é citado o nome dele, mas esse resultado já existia, tá? Mesma coisa, vários trabalhos que são atribuídos a Fibonacci, por exemplo, né? Sem querer discutir que realmente era um grande gênio, sem nada disso, são, na verdade, coletâneas de trabalhos já feitos. O Fibonacci, o pai dele era comerciante, viajava muito pelo Oriente Médio, Egito, Síria, e aí conheceu nessas viagens esses trabalhos. Aí trouxe, começou a estudar e fez o trabalho dele acima disso. Então, assim, a coletânea dele de vários problemas de matemática, de aritmética, entre outros problemas, vários já eram coisas conhecidas, só que ele sistematizou, colocou, teve a contribuição dele, tá? Repito mais uma vez, não estou aqui para dizer que ninguém fez nada, tudo foi feito pelos anteriores. É só para a gente ter clareza que muita coisa já existia
e outras pessoas fizeram contribuições, igual acontece hoje em dia, né? Eu faço um resultado, não quer dizer que eu inventei tudo daquele resultado. Eu tenho que dar crédito das pessoas que, afinal, me ajudaram a ter aquela ideia, ou às vezes fizeram casos daquele problema e depois eu consegui fazer algo a mais, né? Por isso que é sempre citar referências bibliográficas hoje em dia é algo importante, né? Senão até caracteriza outro tipo de coisa, né? Mas, enfim, agora vamos focar mais precisamente, vamos tentar me disciplinar agora, falar mais especificamente de equações polinomiais e começar a citar os nomes importantes que apareceram na história desse problema desde o século 7, 8 até século 16, 17, né, até os trabalhos de Galois. Então a gente vai dar uma pincelada nesse meio termo ali. Seria uma rápida pincelada, uma rápida passagem nesse meio termo, até porque não sou especialista, ou seja, não saberia dizer todos os detalhes e tudo, mas eu acho que dá uma boa motivação para quem, por acaso, se interessar por essa parte de história de matemática e procurar saber mais. Aí as referências também depois vou disponibilizar para vocês colocarem ali no site, quem quiser. Eu acho que é importante também citar as referências que eu estou utilizando aqui. Você mencionou aí que os gregos, né, eles eram melhores com geometria. Talvez você explicasse uma coisa para eles. Eles não entenderiam muito bem. Mas que nem você falou que você tinha um algoritmo para resolver equações de segundo grau. Ele até tem algoritmos desses geométricos, né, visualizando com geometria, né? Talvez eles não entendessem o algoritmo, mas é até interessante, talvez se você explicasse eles de forma geométrica, eles talvez conseguissem entender. Então, juntando um pouco as duas coisas que você falou. Não, sem dúvida. Aquele que eu acho que eu mencionei já. Eu falo, o que existia de problema que hoje em dia para a gente poderia ser interpretada puramente como uma equação algébrica, eles tratavam com tudo de geometria e comparando com problema de área e de volume, né? Aquele que eu falei, x ao quadrado para eles já olhava x ao quadrado. Assim, se eu falasse coisa ao quadrado, para eles já imaginavam um quadrado cujo lado era o coisa, o x, né? Aí x ao quadrado é a área daquele negócio. Então eu não imaginava x ao quadrado é uma expressão, né, polinomial, onde quer chegar. Ou se fala, x ao quadrado mais 10x igual a 39. Ele enxergava ou como x ao quadrado mais 10x, junção de área de um quadrado com um retângulo, ou de repente se conhecesse as regras de distribuição, que é algo que eu acho que também não seria fácil de escrever dessa forma, até porque notação não existia, iria interpretar como x vezes x mais 10. Então seria a área de um retângulo cujos lados são x e 10 mais x. Também seria isso. Mas aí eu acho que já era muito sofisticado para a época também, né? Porque essa regra de distribuição exige conhecimento de letras e parâmetros para escrever expressões, né? Então, entender x ao quadrado mais 10x já era de bom tamanho, né? Mas eles realmente interpretavam de várias formas esses problemas de construção. Por exemplo, raiz cúbica de 2, eu falo raiz cúbica de 2 na coisa atual. Antigamente era interpretado como interseção de uma circunferência e uma parábola. Que aí, pegar uma circunferência unitária e uma parábola com uma certa equação, eu acho que aqui não é lugar para falar muito de expressões, porque as pessoas só estão ouvindo, mas facilmente você colocar essa parábola e circunferência, você vai ter o ponto de interseção dessas duas figuras puramente geométricas e bem conhecidas, né? Circunferência é bem conhecida, parábola também é a mesma coisa para todo mundo, desde antigamente, e o ponto que seria a raiz cúbica de 2. Tá? Ou seja, se quisesse fazer raiz cúbica de 2, seria dessa forma. Claro, não estou falando de construção de régua e compasso, tá? Porque parábola a gente não faz com régua e compasso. Então, assim, não é isso. Mas, assim, existe uma construção geométrica para você chegar na raiz cúbica de 2, que é algo puramente algébrico. Até quem que é a raiz cúbica de 2? Esse aqui demorou para aparecer para entender quem que é a raiz cúbica de 2. O formalismo, até hoje em dia, formalismo concreto, exige bom conhecimento do conjunto dos números reais para entender o que é raiz cúbica. Raiz cúbica é algo cujo cubo é aquele número, né? Aí tem que garantir que esse número existe, né? Aí vem todas essas propriedades que definem um conjunto, que constroem um conjunto dos números reais, né? Então, mas a visão deles realmente era puramente algébrica por tudo que eles encaravam, até pela realidade da vida deles naquela época, né? E pelo interesse, e tem, até nesse texto que eu estava estudando aqui, estava vendo, ele até atribui certas questões religiosas
e culturais também. Que assim, um determinado povo se interessou mais por uma área e outro povo por outra, né? Mas aí já essa parte, eu acho que é uma parte que como eu não conheço muito bem, é muito, assim, eu não saberia diferenciar bem nesse sentido. O que é de religião e cultura é compreensível, né? Como falei, eles chamam a cultura de cobrar imposto, então precisavam fazer contas. Queriam ser justos, né? Mas a parte religiosa já para mim não ficou claro o que é exatamente, né? Mas essa interpretação eles saberiam fazer, mas sempre puxando para o lado da geometria, né? Tudo para eles já era alguma figura geométrica. Então, vamos lá. Vamos começar com a história de equações algébricas. Bom, como eu falei, vou começar... os nomes que vão aparecer aqui, vou pegar desde os nomes do Al-Kharazmi, que tem a ver com a equação de grau 2, depois o Omar Khayyam, também outro matemático persa, cujo nome aparece para a resolução de alguns casos de equação de grau 3. E aí, nisso começa século 7 e 8, depois passa para 10 e 11, e aí em seguida já esses trabalhos são trazidos para o Ocidente. E aí começaram a aparecer os trabalhos de vários italianos, né? Inclusive, por exemplo, o Cardano, Tartaglia, o Ferro. Né? Esse pessoal todo se interessava por esse problema central que era a resolução de equações polinomiais, né? Mas tudo na linguagem daquela época, né? Porque como a gente vai ver daqui a pouco, assim, em termos usuais hoje em dia, realmente demorou muito para aparecer, tá? O nome do Al-Kharazmi, que foi um matemático do século, mais precisamente, de 780 até 850. Então, pegar século 8 e 9. Né? Basicamente, entre os trabalhos que ele fez em álgebra, e aí publicou esses trabalhos, o que ele tinha, num livro chamado Álgebra, que é uma palavra árabe, tá? Se referindo justamente a essa parte de matemática que trabalha com equações, com formalismo que envolve notações, uma parte que é aparentemente um pouco mais abstrata, porque no primeiro olhar você não vê nenhuma coisa geométrica aí, né? Então ele teve esse trabalho, e nesse trabalho ele tratava um dos problemas era resolver a equação de grau 2, tá? Mas para isso ele considerava vários casos, muito mais do que hoje em dia seria... Eu acho que qualquer pessoa ficaria entediada em ver aqueles casos. Por quê? Porque números negativos não existiam. Não existia desse conhecimento de número negativo. Então, assim, como eu falei até anteriormente, uma coisa era considerar x ao quadrado mais 10x igual a alguma coisa. Outra coisa é dizer que olha, x ao quadrado igual outra expressão, por exemplo, de grau 1. Então, aí eram casos diferentes que ele tratava e resolvia, mas o importante é que ele conseguiu separar todos os casos e aí para todo mundo deu uma maneira sistemática e bem clara como resolve uma equação polinomial de grau 2 com as palavras usuais hoje em dia. Mas também a escrita era difícil, porque o x não existia, x era coisa, x ao quadrado era propriedade, x ao cubo era cubo, né? E aí quando falava de outras notações também usavam outras palavras, igualdade era outra palavra, enfim. Então vocês imaginam a dificuldade para escrever essas coisas e tentar passar isso para os outros, né? Esse até faz uma coisa que sempre a gente tem que observar, que uma boa escolha de notações e o jeito de falar e interpretar coisas sempre ajuda para entender uma teoria e fazer avanços, né? Por isso que no começo da história como vocês vão perceber inclusive, com o passar dos séculos a evolução era muito devagar, né? Demorava muito para uma coisa nova aparecer, porque justamente era isso. Até o sistema numérico, que é o sistema romano, né, que hoje em dia não se usa, aquele jeito de escrever os números, né, 1, 2, 3, que todos conhecem, não ajudou muito a evolução de matemática naquela época. A matemática se evoluiu muito depois que esse sistema usual entrou no Ocidente por meio justamente dos trabalhos do Fibonacci. Tá? Esse aqui a gente pode citar aqui. Que nessas viagens do Fibonacci para o Oriente, aí trouxe as coisas, conheceu o sistema que hoje em dia é conhecido como sistema arábico, mas na verdade começou na Índia, aquele sistema, pelo que eu vi por aí nos textos. Essas numerações que a gente conhece hoje em dia, inclusive zero, que já é algo bem mais recente. O zero apareceu, acho que no século XII. O zero é nada é complicado.
Porque nada não existe na natureza. O que é nada pra gente? Algo que não existe, não vejo, né? Pra mim, existe. Uma caneta, 2 mesas, 3 livros. Eu consigo associar pra coisa cotidiana, coisa concreta, né? Mas zero é o quê? Se não tem, não tem. Não existe. Como que é zero? Mas o zero apareceu bem depois. Mas, enfim, na época do Fibonacci já existia zero. Então, assim, quando ele começou a usar esse sistema, já muita coisa facilitou. Ficou bem mais fácil. Imagina você escrever um número grande com aquele jeito romano de escrever. Fica complicado, né? Um monte de letras ali, né? Então, assim, convenhamos, realmente não ajuda muito para desenvolver. Ainda numa época que não existia contatos, não existiam muitas referências, tudo estava começando. Então, a gente pode imaginar que fica mais difícil. Mas, enfim, aí o curioso é que aí justamente a palavra algoritmo, que hoje em dia a gente usa se referindo a uma maneira sistemática de tratar um determinado problema, principalmente na ciência de computação, vira e mexe algoritmo, porque a gente quer fazer algo. Porque justamente o objetivo é você dar uma maneira bem clara para uma máquina fazer uma tarefa. Então tem que ser bem clara, sem nada mais, nada menos. E aí, essa palavra é a variação do nome do Al-Khwarizmi para justamente se referir a uma maneira sistemática de tratar um determinado problema. Tá? E aí, ele tentou tratar o caso de grau 12 e conseguiu. Em seguida, o Omar Khayyam, que foi do século 11 e 12, mais precisamente 1050 até 1123, ele começou a mexer com equações polinomiais de grau 3. Tá? Inclusive, ele fez construções para mostrar como que certas equações de grau 3 podem ser vistas, ou seja, suas soluções podem ser vistas como pontos no plano cartesiano, hoje em dia seria, né? Claro, o plano cartesiano veio depois, mas assim, sempre a gente está usando um pouco de linguagem mais atual, mais antiga. Mas basicamente ele enxergava alguns casos de obter raízes de equações de grau 3 como interseções, por exemplo, circunferências e parábolas e coisas do tipo. Esse aparece claramente nos trabalhos dele. E aí, nesse meio termo aparece o trabalho de outro matemático persa também, chamado Tusi. Tusi viveu numa cidade que atualmente fica no noroeste do Irã, se chama Tus, e Tusi como alguém que morou lá, né? Esse final I é comum na língua persa para associar alguém que é de uma determinada região, de uma determinada cidade, né? Ele também teve contribuições na história de equação de grau 3, tá? Mas assim, todos foram casos separados, separando vários casos devido à falta de existência de números positivos. Então, assim, era um monte de casos separados, porque aqui é assim, aqui é assado, porque a expressão ficava do lado direito e esquerdo, porque não existia essa coisa, x ao quadrado mais x é a mesma coisa que x ao quadrado igual o menos x do outro lado, então vou juntar as coisas. Então, tudo era caso separado. E aí, por fim, no século 12 e 13, eu acho, se não me engano, pelos registros que eu achei, esses trabalhos todos foram levados para o Ocidente. E aí, os vários matemáticos italianos no primeiro momento, entre eles o Cardano, o Tartaglia, o Ferro, começaram a se interessar e a escrever esses trabalhos, né? E aí parece que o Cardano, que estava muito próximo ao Tartaglia, queria escrever esses trabalhos, mas aí descobriu que o Ferro já sabia essas fórmulas. Então meio que foi atrás dele para saber como que as coisas funcionavam, tá? E aí, mas de qualquer forma, essas fórmulas existiam, essas fórmulas que atualmente hoje a gente conhece, vocês abrem qualquer livro sobre equações polinomiais, tem aquelas fórmulas de raiz cúbica, de não sei o que. Claro, não com essa cara de hoje em dia, mas já eram conhecidos. Ou seja, o pessoal já sabia como obter pelo menos uma raiz de uma equação polinomial de grau 3. Embora nem todas as raízes eram possíveis para serem obtidas. Porque justamente sabem muito bem, eventualmente podem até aparecer números complexos, né? Aí já é um desafio e tanto, né? Então, mas pelo menos alguma raiz achava e ficavam felizes. Então existe uma maneira de tratar esse tipo de equações, né? Então, assim, até os trabalhos do Cardano aparecem os casos de equações de grau 3, que tem essas fórmulas conhecidas, que aí, no caso, já estamos no século XVI, mais especificamente, né? Porque ele viveu em 1501 até 1576, né? E aí ele teve teve essa contribuição no seguinte sentido, que ele já juntou os trabalhos existentes, já registrou esses trabalhos todos e colocou numa forma que
o mundo conhece até hoje como regras para resolução de equação polinomial, né? E aí naquela época eles falavam de, como falei que x não existia, era coisa, chamava de regra de coisas. Como se referia à fórmula, né? A fórmula era regra de coisas, então porque ali aparecia um monte de coisas ali para achar a coisa. Em italiano seria regole delle cose. Era isso, né, que o pessoal se referia. Era até um jeito engraçado, né, de falar das coisas, mas é isso. E aí, em seguida, a gente consegue passar para outras épocas para falar de casos um pouco mais de graus maiores, né? Uma coisa que eu tinha ouvido falar, não sei se é verdade, mas que nessa época era comum você ter duelo entre matemáticos, né? Eles mandarem problemas um pro outro. Então, por exemplo, a equação de grau 3, a descoberta de como resolver elas, às vezes vários matemáticos descobriam ao mesmo tempo, porque eles não falavam um pro outro como fazia, justamente para ter uma vantagem contra o outro no duelo. Na verdade, a história de matemática tá cheia dessas coisas, né? Até coisas mais recentes. Mas sim, porque na verdade, assim, todo esse pessoal que hoje em dia a gente acha que eram matemáticos e faziam... E a gente acha, né, como hoje em dia, ser matemático é uma profissão, né? Na época não era, né? O pessoal fazia matemática como hobby, como... assim, dificilmente esse pessoal ganhava vida. Claro, mais recentemente, quando a gente fala do século XV, XVI, existia um grande centro de estudo, grandes escolas que até hoje em dia existem, escolas bem tradicionais, e teve gente que trabalhava nessas escolas no sentido de eram pesquisadores, era muito difícil entrar. Aí no final da história do Galois eu vou citar um pouco sobre isso. Mas tinha um pouco isso. Ou até simplesmente o pessoal fazia, colocava num baú em casa e não falava pra ninguém, porque era segredo, não queria ninguém soubesse isso. Até recentemente, eu ouvi falar, coisa de 2 anos atrás, que acharam alguns manuscritos do Newton, por exemplo. Não sei onde estava, mas que nunca foram divulgados. Estavam enfiados ali em algum lugar e foram achados, eram coisas que ele tinha escrito no manuscrito e nunca foram divulgados. E tinha isso também, quando alguém queria provocar o outro, às vezes fazia isso também que você falou, né? Então, tem esse... tinha uma certa... Até para dizer que eu sou melhor, né? Eu descobri, mas também não vou divulgar, né? Mas também acontecia muito isso e tem coisas mais recentes. Por exemplo, já citou isso, um exemplo que eu vou citar rapidamente. Por exemplo, o Lemma de Zorn, que a gente conhece só com o Lemma de Zorn hoje em dia, na verdade não é só dele. Simultaneamente com ele, um matemático polonês chamado Kuratowski descobriu o Lemma. No mesmo século, mesma época, são contemporâneos. Só que ninguém fala do Kuratowski, aí já há razões históricas, né? O Zorn não era polonês, outro era polonês, às vezes por causa de outras coisas históricas e coisas de guerras e, enfim, coisas políticas, ficou esquecido. Mas, na verdade, esse lema é atribuído aos dois. Os dois tinham esse lema, usavam nos trabalhos deles, mas ninguém hoje em dia, dificilmente num livro, eu descobri por acaso, nem me lembro como. Eu acho que eu fiquei atrás desse lema e em algum momento apareceu, não, esse aqui, um tal de Kuratowski polonês também tinha descoberto esse lema na mesma época, né? Mas tem coisas bem mais recentes também sobre isso, assim, isso é normal, na verdade, né? Porque o trabalho você faz, você na mesma hora pode pensar numa coisa que eu pensei, né? Só que hoje em dia troca de ideia é bem mais fácil e mais viável e também as pessoas já notam, não, vamos sentar juntos, vamos fazer coisa melhor, né? Até bem visto isso. Naquela época o pessoal pensava um pouco diferente, então tinha um pouco dessas coisas, né? Aí que aparecem vários nomes que foram esquecidos, né? Que aí foi minha curiosidade principal nesse sentido, né? Então é até engraçado quando a gente vai parar para analisar como a gente enxerga a naturalidade das coisas hoje em dia, né, professor? Porque, por exemplo, hoje você dá uma equação algébrica assim para alguma pessoa que tem uma mínima base assim, pega o número, joga para lá, não sei o que, passa dividindo, passa a raiz aqui e tal. Só que se a gente for analisar, né, a construção histórica de como foi esse processo aí, naquela época, por exemplo, eles não tinham nenhum conceito assim de, por exemplo, o que é passar a raiz em tal número assim, eu posso fazer isso? Porque que nem no estudo das equações de grau 3 aí, às vezes eles se deparavam num caso em que aquilo não é possível. E hoje é uma coisa tão, digamos assim, natural, entre muitas aspas aí, né? E naquela época não tinha essa facilidade aí de conceito. Então é uma coisa bem, bem curiosa, assim, quando a gente para ouvir também. Justamente, essa foi a próxima etapa que eu queria comentar aqui, foi justamente isso. Que aí, tudo bem, até o grau 3 chegou aí. Agora, até então, tudo era escrito
daquele jeito doido, né? Mas assim, as primeiras tentativas e os primeiros momentos que começaram a aparecer notações, você falou de raiz quadrada, raiz cúbica, foi no século XV. Por exemplo, um matemático alemão chamado, se não salve a pronúncia aqui, acho que se chama Regiomontanus. Ele começou a introduzir símbolos. E aí colocou a letra R para se referir à raiz quadrada, então colocava R, letra maiúscula, tipo 4 na frente. Já era um grande avanço, né? Raiz de 4, era legal. Só que aí quando eu queria colocar... aí em seguida, o Stiefel, no século já XVI, melhorou um pouco essa notação. O Stiefel, vocês devem ter ouvido falar, o mesmo que tem aquelas relações entre os coeficientes do binômio que a gente usa na combinatória, né? É o mesmo matemático. Ele simplificou a letra maiúscula por letra minúscula, aí começou a introduzir raiz cúbica também. Mas é curioso como que eu usava raiz cúbica. Eu colocava a notação atual que a gente tem de raiz, né? Raiz quadrada, colocava um C embaixo, como letra C, e, por exemplo, raiz cúbica de 8 era raiz, C embaixo, 8 em frente. Então era raiz, o C de cúbica e 8 em frente. Imagina. E aí, muito tempo depois, que aí o pessoal o Descartes começou no século XVII a utilizar, vamos colocar um 3 ali em cima da raiz, aí virou a notação que hoje em dia a gente usa para raiz cúbica. Então vocês viram a lentidão de evolução das notações. Século XV começou a aparecer R para raiz, letra maiúscula, século XVI deu uma melhoradinha, e século XVIII, século XVII, que começou a ficar na forma atual por Descartes, para dizer, raiz cúbica. Então imagine a evolução e a alegria que, aquela fórmula que dava meia página para escrever, agora a gente escreve numa linha. Porque já tem raiz cúbica, já tem raiz quadrada, já tem letras e parâmetros. Inclusive o Stiefel, pela primeira vez, introduziu a utilização de letras para escrever equações algébricas. Aí usava expressões algébricas, né, como um todo. Aí usava as letras A, B, C, essas coisas para se referir às letras. Na verdade, ele junto com um matemático francês, também do século, basicamente, XVI, chamado Viette, François Viette, que ele também teve bastante contribuição nessa teoria de equações polinomiais, e o nome dele aparece junto com aquelas relações entre raízes e coeficientes e tudo mais. São matemáticos da mesma época que trabalharam muito nesse sentido também. Então, assim, e finalmente, realmente no século XVI, XVII, que a equação polinomial fica no formato que hoje em dia conhecemos. Tá? A gente escreve uma expressão, envolve x, envolve os coeficientes, vamos usar letras, e aí tinha zero também, aí colocava na forma. Ou seja, o que hoje em dia, na primeira aula sobre equações polinomiais, a gente escreve, na verdade, é coisa do século XVII, depois de século de estudo sobre equações. Então, aí que é o ponto que eu falo que às vezes a gente perde, né? Quando não fala um pouco sobre essas coisas, né? Acha que sempre foi daquele jeito. Tá? Esse é um ponto curioso também, tá? E aí, nesse ponto também, não podemos deixar de mencionar justamente o uso de números positivos ou negativos, que aí só apareceu por exemplo, só o Cardano que começou a utilizar, até a época do Cardano, corrigido, só se usava números positivos. Então, assim, se aparecesse raiz de número negativo, o mundo caía. E já não sabia o que fazer com raiz de número negativo. Até já é uma coisa bem mais depois para resolver, né? Então, até aí que também é uma outra dificuldade, ou seja, para você tratar equações, você devia separar os casos, porque você só lidava com números positivos, né? Então, nesse sentido, era mais uma coisa para resolver, mais um problema para encarar, né? Para ser resolvido. Mas, mais uma vez, confirma essa lentidão de evolução da teoria. Agora a gente pode passar para justamente um pouco depois, que é quando começam a aparecer finalmente os números negativos, né? Mais precisamente, pelo que consta aí na história, pelo Stiefel, no século XVI, que começam a aparecer as regras de trabalhar com número negativo, né? Ou seja, o pessoal começar a aceitar número negativo, porque número negativo não é algo que a gente interprete
por aí, né, na natureza. O que é número negativo? Mas aí o pessoal começou a entender o que é número negativo, começou a fazer aritmética com número negativo, né, fazer contas com números negativos, e aí finalmente escrevia uma equação polinomial no formato usual, como eu falei, né? Colocar todo mundo de um lado igual a zero, de uma expressão polinomial igual a zero, então a gente tem a forma geral de uma equação polinomial. Esse aparece pela primeira vez nos trabalhos justamente do Stephen. Tá? Então fica bem mais simples de a gente trabalhar com a equação, não precisa ficar separando casos. X ao quadrado mais bx igual a c é uma coisa, x ao quadrado igual bx mais c é outra coisa, e x ao quadrado mais bx mais c igual a zero é outra coisa, e assim vai, né? São coisas que ninguém faz hoje em dia, nem para tentar fazer entender, porque todo mundo vai achar no final das contas, tá enrolando, né? Porque tudo é a mesma coisa. Por quê? Porque facilmente a gente trabalha com números positivos e negativos sem nenhuma dificuldade. Mas esse aqui vocês estão vendo que demorou muito para o pessoal começar a enxergar, porque sempre inventar uma coisa é bem mais difícil do que você usar a coisa pronta, né? Essa é a essência que a gente perde às vezes nesse sentido, tá? E aí depois, no século 16, 17, por aí, que já vão começar a aparecer com raízes de números negativos, né? Esse já começa com ideias de Bombelli, um matemático italiano pelo nome, Raffaello Bombelli, no século XVI, que ele começa a dar cara, ou pelo menos aceitar, tipo raiz quadrada de menos 4, tá? Embora não havia ainda a construção formal do que a gente conhece hoje em dia de número complexo, mas o pessoal começou a lidar com, é um número, alguma coisa assim, que existe, mas também era uma dificuldade de entender. Então, raiz quadrada de menos 4 seria o quê? Algo cujo quadrado é menos 4. Mas como que pode um negócio desse dar número negativo? Mas pelo menos o pessoal usava notação. Então, assim, dessa forma, utilizar as fórmulas conhecidas para a equação de grau 3, por exemplo, que tem uma parte de raiz quadrada, se desse número negativo não era nenhum desastre. O pessoal aceitava, tá aí, é um número. O importante é que esse cara satisfaz essa equação que eu tenho aqui, eu consigo entender como raiz dessa equação, tá? E aí essas ideias foram evoluídas e completadas por Girard, por exemplo, um nome que aparece naquela coisa de relações entre raízes e polinômios de uma equação polinomial, e em seguida por Descartes, que também o nome dele é atribuído à construção, à ideia de plano cartesiano, né? Que aí aparece inclusive justamente essa interpretação de problemas algébricos geométricos, né? É o nascimento da geometria analítica, como todo mundo conhece, né? Hoje em dia é uma disciplina básica do primeiro ano, se não for ainda do colegial, dependendo, que a gente pode estudar umas ideias iniciais dessas coisas. Agora, nesse meio termo, a gente falou de números complexos. Trabalhar com número complexo e essa coisa formal de número complexo já era uma coisa difícil, não? O pessoal não lidava muito bem com essa coisa ali. E aí, mais na frente, uma grande ideia do Galois que começa do Gauss, que dá aquela construção, aquela interpretação de números complexos no plano cartesiano. Ou seja, para cada número complexo atribui um ponto, tá? E aí você sabe muito bem que as manipulações algébricas que a gente faz nos números complexos podem ser feitas facilmente por manipulações geométricas. A soma a gente interpreta, produto interpreta, raiz quadrada interpreta. São simples construções algébricas. Esse aqui foi dado por Gauss, por exemplo. Um nome que acho que nunca aparece, né? A gente acha tão natural fazer aquilo, tão óbvio, né? E esse ajudou a enriquecer muito, porque aí o pessoal já começou a enxergar número complexo com um objeto, né? Embora ainda abstrato, mas tá bom, é algo que eu desenho. Isso é muito importante, tá? Quando você sempre quer lidar com coisas visuais e você quer visualizar as coisas, você tem essa interpretação ainda entre um objeto que você nem sabe o que é, mal entende, mal está aceitando, e você consegue colocar numa coisa geométrica, né? Mas nesse meio termo, o que aparece de problema é justamente resolver equações polinomiais, os casos maiores, e começar a fatorar equações polinomiais e começar a ter trabalhos, como é que a gente, para obter essas fórmulas gerais de raiz. Como eu falei, no primeiro momento, os trabalhos que exigiam do Cardano só dava uma raiz da equação polinomial, de grau 3 no caso. Aquela fórmula que dá só dá uma raiz, que é a soma de duas raízes cúbicas, né? E aí, o que aconteceu?
no século XVII, basicamente, um matemático alemão chamado Hude, se eu não erro na pronúncia, ele começou com uma ideia que hoje em dia aquela ideia que a gente vê nos textos sobre equações polinomiais de resolvente, né? Em lugar de você trabalhar com uma equação, por exemplo, de grau 4, você resolve uma equação de grau 3, né? Então, ele começou com grau 3. Aí pegou uma equação de grau 3, na forma já atual de uma expressão, e aí começou a fazer substituições. Só que a substituição que ele colocar ali é uma coisa bem estranha, né? Mas enfim, não vou citar a substituição aqui, acho que vai ficar uma coisa não muito compreensível aqui. Mas por meio disso, ele pega uma equação de grau 3, passa para uma equação de grau 6, só que essa equação de grau 6, na verdade, no fundo, é uma equação quadrática em termos de uma coisa de grau 3. Então fica fácil de resolver, né? E a partir disso tem as fórmulas gerais para obter todas essas raízes, inclusive eventuais raízes complexas de uma equação de grau 3. Então as fórmulas que a gente conhece hoje em dia dessa forma são dadas por essa técnica, por essa substituição meio estranha do pessoal que depois, quando olhar a referência do artigo aqui, vocês vão ver na seção 4 do artigo, tem explicitamente qual que é a substituição, como que são as contas e como que aparecem essas fórmulas aqui. Aí resolve. Então, nossa, aleluia, né? Já tem uma coisa, uma maneira de você tratar geral essas coisas. Aí o que acontece? O pessoal já começa a se animar e vão querer generalizar essas ideias. Ou ele entrar na brincadeira e tentar pegar a mesma ideia e tentar passar para graus maiores, né? O caso grau 4 cai ainda numa coisa de grau 3. Algo conhecido nos livros por aí. Quer dizer, para você resolver a equação de grau 4, você resolve uma coisa de grau 3, já conhecido. É trabalhoso, mas existe maneira. Aí, a partir dessas raízes de grau 3, você volta, tem as relações e você tem as raízes da equação de grau 4. Né? Na verdade, o que Euler tentou fazer era o grau 4, não conseguiu, porque o grau subiu demais, foi para 24, né? 24 não é tão absurdo, porque na verdade é 4 fatorial. Só que aí, o Lagrange conseguiu resolver essa falha. O Lagrange justamente conseguiu o que a gente conhece hoje em dia. De 4 voltou para 3. Ou seja, essas tentativas aí deram fruto e a gente conseguiu fórmula para... O pessoal conseguiu fórmula para resolver a equação de grau 3. Aí, tendo isso, começaram a mexer com casos maiores de graus, por exemplo, 5 para cima. E aí, só que o de grau 5, o resolvente deu os graus 120. Então, aí já ficou impossível. Ou seja, já começou a ficar sério o problema, né? Mas aí, o próprio Lagrange conseguiu obter algo de grau 6, que também não ficou tão legal, porque você quer fazer alguma coisa de grau 5, você vai para grau 6, piora, porque você não conhece. A vantagem dos trabalhos anteriores é isso. Você tinha um grau, você voltava para o anterior, né? Igualzinho, o caso de... igualzinho, parecido, o caso de grau 2, que a gente completa quadrado, só tirar uma raiz quadrada e acabou. E aí virar uma coisa de grau 1, porque se você tem raiz quadrada, uma coisa, quadrado perfeito igual a um número, você tira a raiz quadrada e virar uma coisa de grau 1. Aí você resolve a equação de grau 1. Então você conseguiu, por meio desse completar quadrado, você caiu o grau. O grau 3 e 4 também voltaram para trás. O 3 virou 2 por meio daquela substituição que eu contei do alemão. E aí, de grau 4 também, o Lagrange que conseguiu fazer, mas o para 5 ficou pior. O 5 pulou para 6. Aí, essa parte dessa história é muito ligada à teoria dos grupos também. Que é já outra coisa. Nesse sentido, tem um excelente vídeo que o pessoal, recomendo muito para o pessoal que faz álgebra 1, principalmente, sobre a história da teoria dos grupos, que começa por aí em parte, né? Dessa coisa de equações polinomiais e grupos também, tá? Porque envolve muito grupo de permutação e tudo mais. Esse eu passo a referência para vocês, de uma série de palestras de um matemático francês que já uma vez deu no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O primeiro vídeo dele, nem um vídeo inteiro, uns 20, 30 minutos iniciais, são bem compreensíveis para quem está começando a estudar álgebra. Eu recomendo fortemente para assistir, porque tem muita coisa legal ali que a gente começa a entender, e a relação com justamente a história de equações
polinomiais também. Nesse ponto é muito próximo ali que essas coisas aparecem, né? E aí, chegando no grau 5, na verdade o pessoal via que não tem jeito, não dá, o grau sobe, não tem como fazer. Aí por fim aparece o matemático norueguês chamado Abel, acho que eu ouvi falar que a forma correta de pronunciar o nome dessa forma. Ele mostra que não funciona. O grau 5 não tem como obter fórmulas para resolver. Aí o mundo caiu, né? Mas pelo menos existia uma demonstração para isso correta, que olha, em grau 5 não tem como obter fórmula. Em geral, claro, caso particular de equação de grau 5 você resolve, mas fora disso não tem como, tá? Já chegamos quase no finalzinho da história de equações polinomiais nesse sentido. Em que sentido? No sentido de obter fórmulas para resolver, o que era grande desejo sempre, né? Então chegamos à era do Abel, ele conseguiu dizer que olha, o grau 5 não tem solução, e aí nesse meio termo ali aparece muita coisa sobre números complexos, como eu falei, o Gauss criou essa construção geométrica dos números complexos, e aí nisso aparecem ideias de outros matemáticos, esse dá ideias para outras construções também. Na verdade, dizem que as ideias desse modelo geométrico de números complexos que foi dado por Gauss são muito ligadas aos modelos de geometria não euclidiana dados por Beltrami, que foi um matemático que apresentou pela primeira vez os modelos para a geometria não euclidiana. E aí relacionar as coisas da geometria não euclidiana para coisas da geometria euclidiana, tá? Essas ideias dizem que são muito ligadas às ideias que o Gauss teve para essa construção dos números complexos e colocar no plano cartesiano, na forma que a gente conhece hoje em dia, tá? Mas aí, e justamente o que é mais importante é o seguinte, porque o teorema fundamental de álgebra que a gente conhece hoje em dia, que é uma equação polinomial de grau n, tem n raízes, inclusive as raízes complexas, foi demonstrado por Gauss. E aí o que o pessoal acredita é que as ideias do Beltrami justamente nessa coisa de geometria ajudaram muito ele mostrar essa demonstração, esse resultado, até porque tem a ver com números complexos e já existia esse modelo geométrico do plano complexo. Então, assim, é um exemplo para vocês verem como que uma coisa da geometria ajudou uma coisa que é puramente algébrica e, enfim, é mais um exemplo que a gente pode citar nesse sentido, tá? E, por fim, não podemos finalizar esse papo todo sem mencionar o Galois, né? Porque chegando no caso de grau 5, o que aconteceu? O Galois vocês conhecem muito bem, foi um matemático, um gênio da história de matemática. O trabalho principal que ele fez de relacionar, de usar grupos e invariantes de grupos e tudo mais, em particular resultou no fato em geral que qualquer equações polinomiais de grau maiores ou iguais a 5, em geral não tem fórmula para resolver. Essas ideias são presentes até hoje em dia em matemática, tá? A ideia que eu falo, coisas sobre grupos, invariantes, essas ideias principais, né? Embora por si só o trabalho dele já é de uma grande importância, tá? Aí tem um vídeo bem interessante sobre a biografia dele, muito interessante para assistir. Ele, desde pequeno, se interessou por matemática, dizem que aos 15 anos já sabia muita matemática da época. Ele simplificava coisas muito complicadas de uma maneira muito fácil, tá? Até numa maneira muito mais resumida, então ficava mais compreensível para todo mundo entender. E logo começou a escrever artigos, começou a apresentar trabalhos para poder entrar na escola politécnica, que era um grande centro na França, era o desejo de todo mundo para entrar e trabalhar e estudar lá. Mas infelizmente muitas vezes foi recusado o trabalho dele, que o trabalho dele já tinha sido feito e que precisava melhorar, porque naturalmente ele começou o trabalho dele com o trabalho do Abel, da época, e aí desenvolveu e fez o caso geral, digamos assim. Mas o pessoal não dava muito crédito para ele, né? E aí ele começou a se interessar, a apresentar esse trabalho em outros lugares, apresentar várias vezes numa outra escola muito famosa da época, né? Escola superior na França, e
escola normal superior, né, que o pessoal se referia, se não me engano. E lá conseguiu entrar e ter permissão para estudar. Mas mesmo assim, aí teve momentos que ele começou a se interessar por política, apareceu nos movimentos revolucionários da Segunda Revolução Francesa, foi preso também, enfim. Teve uma vida bem conturbada nesse sentido. Mas sempre escrevia matemática mesmo na prisão também, tá? Mas, infelizmente, esses trabalhos foram conhecidos e reconhecidos muito tempo depois, tá? Que ele já morreu, né? Que tem toda aquela história de duelo também, e aí tem vários lados ali, como que aconteceu, mas enfim, eu acho que nesse vídeo vocês vão conseguir ver um pouco sobre isso. Mas a grande contribuição dele foi isso. Ele generalizou o trabalho do Abel, e aí mostrou que associando estruturas de um grupo a uma equação polinomial, e esse como que aconteceu? Ele começou com o conjunto dos números racionais, aí dada uma equação polinomial, vamos pegar suas raízes, que a gente sabe que existem no conjunto dos números complexos, esse já era conhecido, aí acrescentou esses números aos racionais, na linguagem hoje em dia considera uma extensão algébrica finita dos números racionais, e aí para essa extensão associou um grupo por meio de invariantes que existem nessa extensão, tá? E por meio de propriedade desse grupo interpretou o problema de resolução de equações polinomiais por meio de fórmulas, que também precisa do seu formalismo. Eu acho que aqui não é o momento para falar sobre isso, mas é para falar que, olha, realmente quem terminou com essa história foi o Galois, que aí fechou todo esse problema de como que a gente resolve uma equação polinomial de grau n em geral, né? E, enfim, aí tem todo um formalismo já bastante conhecido, até mesmo em nível de graduação, para quem se interessar, pode estudar facilmente para conhecer bem esse belo trabalho de Galois, que realmente é um trabalho muito rico, profundo e um belo exemplo de mostrar como que objetos aparentemente muito diferentes em matemática podem se reunir e contribuir para dar um resultado de um problema, e no caso um problema bem clássico, né? Outra coisa também que eu ouvi, não sei se é verdade, mas voltando ao que você falou, que antigamente as coisas eram escritas diferente, né, do que a gente escreve hoje. Uma das coisas que eu tinha ouvido é que o trabalho do Galois ficou muito esquecido assim na época, porque antigamente ele esquecido de uma forma muito mais difícil, então as pessoas não conseguiam entender o trabalho dele. E só foi depois, com esse formalismo da teoria de grupos, que o pessoal começou a escrever de uma forma um pouquinho mais fácil, que aí conseguiram meio que traduzir o trabalho dele para ficar mais compreensível. E aí que viram a importância mesmo do trabalho dele. Sem dúvida. Mas uma coisa também que aparece muito claramente nesse vídeo que eu citei aqui, que é o seguinte, eu acho que é coisa de, às vezes, talvez mais da época, mas talvez hoje em dia, imagina um sujeito aparece, hoje em dia seria um adolescente, com 16, 18, 19 anos de idade, aparece com um texto ou manda para um lugar onde os grandes matemáticos de cabeça branca trabalhavam e não dava nem crédito para o trabalho do cara. Aparece lá cenas ali que o sujeito recebeu o trabalho, dá para alguém muito importante da época para analisar, esse alguém jogou em cima da mesa, depois vou ver, e assim, não olhavam direito o trabalho dele, até às vezes porque também não era muito bem escrito, porque afinal a teoria estava começando, né? Obviamente não era da forma concreta e usual, conhecida e sistematizada que tem hoje em dia, né? São as ideias que é muito importante, mas mesmo assim ele conseguiu colocar as ideias e formalizar e resolver o problema. Mesmo assim, eu acho que teve essa injustiça feita nele, nesse sentido, que o pessoal não dava crédito para ele, dava muita bola, simplesmente assim, né? Então não olhava. E esse realmente demorou, tanto que tem momento ali, uma cena desse vídeo ali que aparece a homenagem dele depois de muito tempo. O diretor atual da Escola Politécnica aparece pedindo desculpas e perdão pela injustiça feita na época, que o pessoal não deu crédito para ele, enfim, tudo mais, né? Então esse é conhecido, mas também com certeza tem esse lado pelo fato de teoria ter começado, não tivesse bem na linguagem hoje em dia, né? Mas, e as aplicações hoje em dia aparecem dessas ideias já são coisas novas, né? A gente fala que são ideias começadas por ele, mas, obviamente,
coisas que jamais ele fez daquele jeito, né? E hoje em dia a gente tem uma matéria com o nome dele, né? Tem qualquer graduação em qualquer lugar, Uma você vai disciplina... estudar o trabalho dele. Porque é fundamental, né? Um problema clássico, antigo, desde o começo do curso de graduação mesmo, é uma coisa que surge facilmente hoje em dia quando a gente começar a estudar matemática, resolver a equação, né? E aí, naturalmente, tem que ter, né? E também precisa de um pouco pré-requisito, mas são coisas vistas facilmente na época de graduação. Imagina a coisa que na época ele tentava escrever e criar aquele negócio, né? É aquela coisa. Estudar uma coisa criada é uma coisa, criar a coisa é outra, né? São coisas bem diferentes. É até engraçado também, né? Porque o fato assim, vou parar aqui para pensar como eu vou resolver essa equação. Isso daí abre portas para tu ter uma análise básica, digamos assim, que a gente vê no primeiro ano da graduação, no curso de aritmética lá. Só que também é uma coisa bem mais profunda quando a gente para pensar, porque estende até a parte da teoria de Galois, questão que você vê até depois após, assim, algo do tipo. Então, o simples fato de resolver uma equação algébrica é o que rende. Sim, com certeza. Porque é um problema clássico, um problema que aparece em vários lugares, né? E aí depois, claro, não dá para resolver de uma forma precisa, então tem os métodos numéricos para obter informação. Assim, alguns resultados de análise sobre o comportamento, assim, olhando para uma equação polinomial, como para a expressão que dá a equação polinomial como uma função, depois você analisa a propriedade dessa função para obter informações sobre raízes, né? Ou seja, onde corta o eixo x no plano cartesiano, se for raiz real. E aí, para obter esses daqui, que aí aparecem métodos de análise numérica e tudo mais, por meio de aproximações para você chegar na raiz, que aí são coisas importantes, porque muitas vezes nos problemas que podem ser formalizados em termos matemáticos, podem aparecer equações. As soluções podem ser importantes, mas a gente não consegue a solução, pelo menos a gente chega perto da solução. E esse, naquele problema prático, pode ser indispensável para você estudar o problema e resolver o que você está fazendo, né? Então, esses métodos de por aproximação que existem são importantes, né? E não apenas nessa teoria de equações polinomiais e outras coisas também, né? Só um exemplo que às vezes não tem a ver com o que a gente está conversando, mas para citar. Esses exames de imagem que hoje em dia são feitos, exames bem sofisticados de ressonância e tudo mais que a medicina utiliza, na verdade são, no fundo, métodos matemáticos para criar aquelas imagens. Porque o que essas máquinas fazem? Fazem cortes, digamos, verticais de um corpo, a pessoa fica deitada ali, fazem várias imagens e depois tem que reconstruir essas imagens para obter uma imagem clara daquilo lá. Então você tem uma imagem 3D de uma certa coisa que está ali, né? Ou uma parte do corpo, ou às vezes de um tumor, por exemplo, e tudo mais. Essa coisa funciona a aproximação. Aí aparecem métodos sofisticados de matemática ali. E ninguém observa, né? Acha que é aquilo como que é feito. Né? Então, assim, essas coisas por aproximação são muito importantes, porque cada vez que você ter métodos mais eficientes, você tem resultados mais claros, mais eficientes lá, e ajuda, não precisa nem dizer o quanto ajuda, né? Então, só reforçar que, assim, aquela coisa que eu comentei no começo, foi uma coisa puramente curiosidade minha, que comecei a ver esse tipo de coisa, tá? Então, assim, posso ter cometido algum equívoco ou alguma coisa, mas tentei ser mais fiel possível às coisas que eu achei por aqui, tá? Mas eu espero que seja algo para colocar uma semente de curiosidade ali no terreno que tem por aí chamado de matemática, e pelas referências que eu vou disponibilizar para vocês, quem tiver interesse procurar e tentar entender melhor esse tipo de problema, né? Porque afinal coisas históricas são muito difíceis de a gente estudar e juntar tudo, porque exige uma pesquisa muito ampla, muito completa, para a gente não deixar de perder nada e também criar uma visão clara da evolução das coisas, tá? Então, nesse sentido, eu queria deixar isso bem claro para o ouvinte aí, que essa fala aí não é fala de alguém especialista em história de matemática, né? Mas eu tentei também colocar alguns pontos para entender um pouco melhor e também dar o crédito a quem realmente tem que ser dado, né? Mas enfim, certamente tem outros nomes que podem existir nesse meio ali, que com mais pesquisas e mais textos e livros a gente consegue
descobri que às vezes passou batido aqui, né? Mas é isso. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. E espero que seja útil aí. O senhor quer fazer alguma recomendação de livro, texto, ou coisa assim, seja do tema ou não? Eu vou passar para vocês. Tem alguns livros que eu achei muito interessante nesse sentido de história de matemática, que tem capítulos dedicados a isso. Eu acho que é bom registrar junto com esse áudio para as pessoas terem acesso, né? Mas assim com certeza vou passar para você. Inclusive aquele vídeo do Ghost também, que eu acho em particular muito engraçado. É uma animação, na verdade, mas é bem, bem interessante. A vantagem é que não é muito longa também, então dá para assistir bem, bem tranquilamente. A gente agradece muito, professor, pelas horas passadas aí, né, pela troca de experiência assim que a gente teve ao longo desse período aí. Foi uma coisa bem importante, assim, né, que a gente teve uma visão aqui em cima de coisas que a gente não fazia nem ideia, né, toda essa complexidade aí, pelo simples fato de resolver uma equação, né, uma coisa que né, eu tinha comentado lá da naturalidade, ou se eu posso mudar assim, a falsa naturalidade que a gente tem das coisas, né, porque coisa tão simples aqui, olha tudo isso que tem por trás aí. Exatamente. Isso foi o que eu comentei no começo também, né? Pra gente escrever da forma usual que a gente escreve, são trabalhos de quase 8, 9 séculos, né? Sim. Que às vezes é deixado para trás, né? Tanto na questão de dar o crédito da pessoa correta, digamos assim, quanto a simplesmente não passar essas motivações iniciais aí, quem que iniciou esses trabalhos e afins. Então, foi bem importante esse tempo que passou conosco aqui conversando sobre. Então, a gente agradece, né? E esperamos o senhor em mais próximos encontros aí. Se tiver mais pano pra manga aí. Bom, certamente é o tipo de coisa que eu continuo estudando um pouco pra cá, pra lá, sempre, porque é um tipo de curiosidade pessoal também, né? E aí, com mais tempo, certamente aparecem mais coisas. Mas dessa vez até se eu demorasse mais um pouco para acrescentar mais coisas, é o tipo de coisa que não tem fim, né? Porque cada vez você começa a pegar uma referência e aparecem nomes novos e a coisa vai bifurcando e vai para frente que nunca para, né? Daqui a pouco não dá nem para falar, vira coisa de horas e horas falando, né? Que também não é o objetivo. Eu acho que o objetivo aqui é jogar a curiosidade, falar um pouquinho e aí depois as pessoas, quem se interessar, vai atrás e vai descobrir mais coisas, né? Nesse sentido que eu no começo também agradeci vocês pela oportunidade, eu acho que foi mais uma coisa para para eu me esforçar e para estudar mais coisas sobre isso, né? Então, assim, nesse sentido foi muito importante para mim também.